Olá, amigos aqui do canal Crescer na Fé. Mais uma vez nós estamos aqui para falar de mais um tema, mais um período importante na história e na formação do povo de Israel. Então, se você que nos acompanha gosta dos nossos conteúdos, deixe o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva e ajude a divulgar esse conteúdo que muito ajudará muitas pessoas a entenderem melhor a palavra de Deus. Crendo melhor, vamos, evidentemente, amar melhor ainda a santa palavra. Antes de darmos continuidade aos nossos estudos sobre a palavra de Deus, peçamos a misericórdia do Senhor para que sejamos iluminados pela sua sabedoria e possamos compreender mais e melhor o que a palavra de Deus nos traz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos amigos aqui do canal Crescer na Fé, o que vamos comentar hoje é um período, rapidamente, do final do governo do reinado de Salomão até o conhecido, ou pelo menos o tão falado, exílio da Babilônia. Nossa história, ela está relatada aí no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 11. Salomão reinava e o seu reinado então chega ao fim. Isso nós temos relatado no capítulo 11, versículo 41 do primeiro livro de Reis. Acompanhe comigo a leitura desse texto. O resto da história de Salomão, todos os seus feitos, sua sabedoria, não está escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém, sobre todo o Israel, foi de 40 anos. Depois, Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão reinou em seu lugar. Chamo a sua atenção para o que acabamos de ouvir, porque diz o texto que Salomão reinou sobre todo o Israel. Este é um detalhe que faz toda a diferença, porque até Salomão o reino então estava unido, ou pelo menos aparentemente estava unido. Quando Salomão morre, quando ele falece, o povo demonstra, juntamente a seu filho Roboão, seu sucessor, a insatisfação que ele estava sentindo, devido principalmente ao excesso de cargas tributárias e jugo que esse povo foi submetido para manter, então, a corte do rei Salomão. O que acontece a partir de então? Roboão, aconselhado pelos anciãos e instado pelo povo, ele não atende. Ele não ouve o clamor do povo, nem o conselho dos anciãos. Isso dá origem ao que nós chamamos cisma político em Israel. Então, enquanto Salomão governava todo o Israel, a partir da sua morte vai acontecer isso que se chama cisma político. Roboão governará, sim, no lugar do seu pai, o reino do sul, mas Jeroboão governará o reino do norte. Não tendo atendido o clamor do seu povo, Jeroboão, então, passa a concentrar no norte a maior parte do povo de Deus e do território, consequentemente, não é? E passará a governar essa porção do povo de Deus.
O norte passará a se chamar Israel, o sul passará a se chamar Judá. Temos, portanto, 2 reinos. Basicamente, suas diferenças serão territoriais. O reino do sul será menor em região, porque abarcará basicamente a Judéia. O reino do norte será composto por Samaria e Galiléia. Além disso, o reino do norte terá uma vantagem. É uma terra mais fértil, mais promissora, é uma rota de comércio, portanto, muito mais conhecida, muito mais utilizada. Isso, sob o ponto de vista estratégico, dará a esse reino do norte uma importância muito grande. O reino do sul, a Judéia, na verdade, é uma terra montanhosa e desértica. Ao sul nós teremos aí o deserto da Arábia, e na região costeira, Judá não consegue nem acesso ao mar. Por quê? Porque naquela região, naquela faixa de terra, habitam os filisteus, ou os povos do mar. O reino do norte já é mais favorecido, porque por ele passa a Via Maris, uma via de comércio muito conhecida na época. Isso tudo faz do reino do norte um centro muito mais desenvolvido do que o reino do sul. Mas o que pode parecer uma vantagem, por um lado, por outro, pode parecer também um risco e um problema. Por ser uma região mais cobiçada, consequentemente sofrerá invasões e tentativas de domínio de outros povos. Mas não é só isso. Jeroboão, quando começa a governar no Reino do Norte, ele percebe que se mantiver a capital religiosa no Reino do Sul, ou seja, em Jerusalém, provavelmente o povo descerá para adorar em Jerusalém. E o que ocorrerá? Este povo provavelmente poderá novamente se voltar para Roboão e, evidentemente, deixar o Reino do Norte e passar a ser vassalo de Roboão do Reino do Sul. Jeroboão quer evitar isso. O que ele faz então? Você poderá ler aí a partir do capítulo 12, lá no versículo 26, Jeroboão estabelece 2 centros religiosos no norte, em Betel e Dan. Ele edifica 2 altares, usando inclusive bezerros de ouro como símbolo dessas divindades, exatamente para que o seu povo não tenha que descer no norte, descer no sul para adorar em Jerusalém. Você provavelmente já deve ter ouvido alguma coisa parecida com isso. Se você não ouviu, sugiro que você pegue o livro do Evangelho de São João, no capítulo 4, e leia o diálogo que Jesus tem com a samaritana. Esta questão que aqui nós estamos comentando vai aparecer nesse diálogo, quando a samaritana questiona Jesus sobre qual lugar Deus deve ser adorado. Os judeus dizem que é Jerusalém, os samaritanos vão dizer que é no Monte Garizim, lá na Samaria. E Jesus vai responder que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Isso só para percebermos até onde este episódio é tão importante, esse momento, esse período histórico é tão importante dentro da trajetória na formação do povo de Deus. Então nós temos aí um cisma político e um cisma religioso. Qual a consequência disso para a fé de Israel e, consequentemente, para a escrita das Sagradas Escrituras? O livro de Reis vai contar essa história. Ele vai narrar, inclusive, a partir de agora também, o ciclo de 2 grandes profetas, Elias e Eliseu. Com eles, nós também temos o início de uma fase muito importante, que é a atuação dos profetas. Os reis vão se sucedendo. Na verdade, a história dos reis, elas não terão grandes êxitos sob alguns aspectos. Eles se sucedem, muitas mortes acontecem
e de forma até trágicas, e inclusive muitas infidelidades. A questão é, quem é o rei verdadeiro? Quem é o rei segundo o coração de Deus? Daí a atuação dos profetas. Muitos deles, inclusive, se opondo à atuação dos reis que governam o seu povo. Eles tentam redirecionar, inclusive, a política desses reis para que o povo, então, não sofra. Muitas vezes isso não vai ser ouvido e os profetas, inclusive, serão perseguidos. A pergunta que fica também nesse período é: quem é o verdadeiro profeta? Aquele que sabe fazer uma crítica a toda essa situação ou aquele que é conivente com tudo isso para agradar a realeza? São critérios que vão aparecer tanto na elaboração quanto na interpretação dos livros sagrados. Quando nós olhamos para essa realidade, é importante notar que isso vai ter uma consequência muito mais grave ainda. Com o declínio do Egito e de outros impérios, o Reino do Norte e o Reino do Sul, eles vivem por algum tempo uma certa tranquilidade, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista dos conflitos daquela região. Porém, como comumente acontece, os impérios vão se armando novamente. E o grande império surge por volta do ano 724, mais ou menos, que é o Império Assírio. O Império Assírio, ele então, cuja capital é Damasco, ele vai se insurgir contra quem? Contra o Reino do Norte, que é uma região mais cobiçada. Dominando o Reino do Norte, ele domina uma coisa muito importante, que são as rotas comerciais também, que ligam o Egito, a Mesopotâmia e assim sucessivamente. Então o Reino do Norte, ele é conquistado. Samaria cai sob o domínio dos assírios. Os assírios levam para a região sua cultura, consequentemente sua religião. O Reino do Norte passa a viver um sincretismo religioso, porque passa a conviver com outras divindades. Coisa também que já acontecia com os povos cananeus, mas agora se intensifica. Daí, inclusive, a grande rixa entre samaritanos e judeus, do qual já falamos ainda há pouco. E o que é que acontece com o Reino do Sul? O Reino do Sul passa a ter, inclusive, uma certa proteção, porque tendo entre ele e os outros impérios o Reino do Norte, ele está, de certa maneira, protegido, porque o primeiro a ser atacado é o Reino do Norte. Mas esse reino acaba caindo. O que vamos perceber? Que sobre o Reino do Sul haverá também uma tentativa de invasão, mas no primeiro momento eles não conseguem. Então a Síria não domina o Reino do Sul. Porém, alguns anos ou séculos depois, lá pelo ano 586 mais ou menos, surge um outro império, mais poderoso, chamado Império Babilônico. O Império Babilônico, ele consegue suplantar o Império Assírio e ele consegue dominar, consequentemente, o Reino do Norte, e ele vai fazer suas incursões sobre o Reino do Sul. Num primeiro momento, Jerusalém resiste, mas com o passar do tempo, Nabucodonosor consegue então sitiar Jerusalém. E o que acontece? Quando ele sitia Jerusalém, nós podemos ver aí no segundo livro de Reis, lá no capítulo 25, no versículo 9, o que acontece com a cidade de Jerusalém. Acompanhe comigo. 2 Reis 25, lá no versículo 9. Incendiou o templo de Javé, o palácio real e todas as casas de Jerusalém.
E todo o exército caldeu que acompanhava o comandante da guerra destruiu muralhas que rodeavam Jerusalém. Enfim, Jerusalém então é sitiada, Jerusalém é conquistada. E curioso, no versículo 12 diz assim: do povo pobre da terra, o comandante da guarda deixou uma parte como viticultores e agricultores. E o que é que eles levam para a Babilônia? Eles já haviam levado a elite, os ferreiros, aqueles que tinham habilidades, aqueles que tinham uma profissão, não é? Exatamente também para desenvolver o Império Babilônico, ou a região da Babilônia. Então eles são exilados para a Babilônia. Começa um período muito triste, terrível para o povo de Israel. Uma crise que talvez ele nunca tenha passado. Talvez até maior do que aqui, a crise quando ele foi escravo no Egito. Neste momento se faz fundamental a presença e a participação dos profetas, principalmente o profeta Jeremias. Porque uma vez que Jerusalém é sitiado, o templo é destruído, tudo é acabado, incendiado, este povo, ao ser exilado para a Babilônia, ele passa a viver numa terra estrangeira, sem lei, sem templo, sem culto, sem nada. A crise é a pior que ele já viveu. Teria Deus, então, abandonado o seu povo? Javé teria, então, virado as costas para esse povo? Quem vai ajudar o povo a interpretar este momento tão difícil será exatamente os profetas. Jeremias, principalmente, vai trazer a este povo pelo menos alguma luz. Deus nos permitiu que passássemos por isso para que a gente possa resgatar a nossa fidelidade a Javé. Consequentemente, isso influencia também a sua forma de crer, a sua forma de expressar a fé. Ou seja, esta fé ela tem que ser mantida, mesmo em lugares onde esta fé não é genuína e nem é original. Ou seja, aonde está o coração desse povo? Não está na Babilônia. O coração deste povo está em Jerusalém. Jerusalém, a capital, a cidade do Deus Altíssimo. Onde nós podemos ver estampado muito bem essa realidade? No Salmo 137, na sua Bíblia, tradução hebraica. Leia, deixamos como recomendação para você. Este salmo traz o verdadeiro sentimento deste povo enquanto estavam na Babilônia. Eles vão dizer que, estando num país distante, mesmo longe, eles não se esquecem de Jerusalém. E lá na Babilônia, quando lhes é pedido para que tocassem um cântico do Sião, eles vão dizer: nos salgueiros pendidos pendurávamos nossas harpas, porque não vamos tocar em terra estrangeira um cântico de Sião. E se de ti me esquecer, ó Jerusalém, que a minha língua se apegue ao paladar. Ou seja, eles passam a encarnar mais profundamente a fé no seu Deus e também na sua cidade santa. Então é muito interessante que possamos ler este período muito importante da história do povo de Deus, porque isso tudo vai servir depois como fundamento de uma experiência profunda de fé. Então, a partir do capítulo 12 do primeiro livro de Reis, você terá essa história até o segundo livro de Reis, que vai contar toda a história da realeza, enfim, até o exílio da Babilônia. Vale a pena você dar uma olhada. E como oração, nós recomendamos a você o Salmo 137. Você vai perceber que isso será um período que marcará profundamente a história
do povo de Deus e as Sagradas Escrituras. Porque, quando olharmos o retorno deste povo para a terra prometida, com a reconstrução de Esdras e Neemias, nós teremos mais acentuado ainda a questão da ideia de um Deus único e verdadeiro, que inclusive vai ser a base também para esse cisma, para essa separação entre aqueles que foram para a Babilônia e mantiveram sua fidelidade e aqueles que ficaram na terra, seja no Reino do Norte ou no Reino do Sul, mas que se deixaram levar pela adoração de outros deuses, que, como falamos, vai estar muito presente no tempo de Jesus, narrado principalmente no Evangelho de São João. Portanto, não deixe de aprofundar a sua leitura a partir, então, do capítulo 12 do livro de Reis. E como oração, reze com o povo o Salmo 137. No próximo encontro, vamos perceber como essa história mudou a partir do advento do Império Persa. Até lá, então, se Deus quiser.